Programa Palavra Divina. Apresentação: Cosme Miranda. Uma boa tarde de salvação, mais uma vez aqui neste local maravilhoso que é o Projeto Shekinah. Aproveitando esta oportunidade, eu gostaria de ler um versículo da Palavra de Deus aqui no livro de Marcos, capítulo 5 e o versículo 5. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Acabando de ler esta passagem, onde este cabeçalho desta mensagem fala de um homem que estava endemoniado. Este era o endemoniado de Gadara, um homem que estava distante da sociedade, um homem que era desprezado pela sociedade porque sobre o seu corpo, sobre a sua matéria, havia mais de 2.000 demônios. E esses demônios jogavam ele no fogo, na água. Este homem era acorrentado, quebrava as correntes, as algemas, como diz a palavra e a história de Deus. Pois Jesus Cristo, numa ocasião, estava no seu barco de fogo, sobre o mar da Galileia. E de repente, pela visão da águia, ele vê aquele homem lá em Gadara. E neste local de Gadara havia muitas tumbas, muitos sepulcros, havia cavernas. E a história conta que havia muitas pessoas loucas que moravam entre os buracos. E ali estava este homem. E o que é mais interessante, que este local, conhecido como Gadara, havia uma palavra que era mencionada sobre esta cidade. E a palavra é revelação em sonhos. Como que esta palavra, revelação em sonhos, poderia estar entronizada no meio de Gadara, no meio de loucos, porque havia pessoas loucas. As pessoas loucas, elas não conseguem sonhar. As pessoas loucas, elas não conseguem discernir. As pessoas loucas, elas não têm raciocínio. Por quê? Porque os demônios estão sobre a vida delas. Mas de repente, Jesus Cristo no seu barco, no mar da Galileia, ele traz os sonhos sobre o seu barco. Sobre o seu barco ele traz o remo. Sobre o seu barco ele traz a força divina. Sobre o seu barco ele traz a libertação. Sobre o seu barco ele traz a transformação. Sobre o seu barco ele traz o ministério para aquele homem que estava acorrentado com mais de 2.000 demônios. E a Bíblia diz que ele andava, aquele homem andava, aquele homem caminhava quilômetros, aquele homem estava realmente cego. Os demônios cegaram aquele homem para que ele não viesse novamente, talvez, andar ou caminhar sobre a sociedade. Vivia nos sepulcros presos. Existem pessoas que estão presas, mas uma prisão diferente. Talvez não numa cadeia, mas dentro da sua casa, preso na bebida, preso na droga, preso no vício. Eu não sei qual tipo de prisão que você está vivenciando neste momento, mas quero dizer para você que o barco de Jesus, quando passar por você, ele vai olhar para você e vai dizer: Espírito imundo, sai desta vida. E você vai saltar glorificando a Deus. Revelações de sonhos. Como que este local, que era um local de maldição, de repente surge um nome, revelação de sonhos. Porque ali apareceria o Senhor que traz o sonho, o Senhor que traz a revelação, o Senhor que dá o sonho, o Senhor que te revela, que diz para onde você vai. O Senhor Jesus poderoso veio para salvar o que se havia perdido. Aquele homem estava perdido, mas o Senhor trouxe a bênção para ele. Jesus falou uma palavra, com grande poder ele disse, na simplicidade: sai deste homem, espírito imundo. Aqueles espíritos saíram. Aquele homem de repente olhou de um lado para o outro, começou a enxergar a terra, começou a enxergar o céu e começou a ver
o Filho do Homem sobre a sua frente. Quem? Jesus Cristo, o libertador. Aleluia. A Bíblia diz que o sol da justiça nascerá para aquele que teme a Deus. O sol nasceu para aquele homem. O sol nasceu em Belém. O sol que é Jesus Cristo mudou o quadro daquele homem, porque a Bíblia diz neste texto, no final do texto a Bíblia diz que este homem, após ser liberto, ele queria caminhar com Jesus Cristo. E Jesus falou: não, você vai fazer a minha obra. Você vai contar as bênçãos aos teus. Vai, Jesus abençoa aquele homem. Assim é com você. O Senhor te abençoa neste momento. Ele te abençoa agora e abençoa o teu ministério. Vai e leva a palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe este momento tão maravilhoso aqui no Projeto Shekinah, onde por trás de mim aqui tem alguns amigos que fazem parte do projeto, que realmente tiveram encontro com Jesus. Quem sabe nesse momento dessa pregação, o barco de Jesus não passou por aqui, Aleluia, olha. Jesus. Passou por aqui, Glória todo a mundo Deus. alegre, olha. Numa Aleluia. água geladinha, todo mundo alegre. O barco do Senhor passou aqui no nosso meio. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus.